Vigilância Popular em Saúde. Este é o tema do canal Saúde na Estrada de hoje. E para começar, vamos visitar a comunidade de Piquiá de Baixo, no município de Açailândia, interior do Maranhão. Em um mundo que cada vez consome mais, a produção não para. Mas na corrida para atender a demanda do mercado, muitas vezes a indústria trabalha gerando graves impactos socioambientais. É quando a atividade industrial faz mal para as pessoas e para a natureza. Piquiá de Baixo é um pequeno povoado do município de Açailândia, no Maranhão. Era uma comunidade rural, um lugar tranquilo, com muita área verde. Mas a vida aqui mudou bastante em meados da década de 1980. Começou bem com o desmatamento para fazer a Estrada de Ferro Carajás. Com a Estrada de Ferro Carajás sendo construída, se despertou o desejo das guzeiras para virem para cá por causa do transporte do minério de ferro. Guzeiras é como são chamadas as empresas que transformam o minério em ferro-guza, matéria-prima para a produção do aço. O Brasil exporta ferro-guza para Estados Unidos, América Latina, Europa e Ásia. Mas a maior parte da produção é utilizada pelas siderúrgicas nacionais. Só em 2015 foram produzidos no Brasil 32 milhões de toneladas de ferro-guza. Pela estrada de ferro que corta Piquiá de Baixo, circula o maior trem de carga do mundo, com mais de 300 vagões. O minério que ele transporta é levado da mina de Carajás, no Pará, até São Luís. Mas parte fica na comunidade, onde foram instaladas 5 siderúrgicas e uma fábrica de cimento. Dona Francisca viveu durante muitos anos em Piquiá de Baixo, mas recentemente se viu obrigada a se mudar. É cimento, é o pó de ferro, é aquela fumaça, é esse barulho. E aí prejudicava muita gente, a gente não aguentava não. Quando ela começa, esse barulho é mais forte, que começa às 6 horas da tarde, termina às 5 horas da manhã. Aí ninguém não dorme. Essa goiabeira aí, era um pé de goiaba que botava tanta goiaba doce, que meus 3 filhos que eu ganhei aqui nessa casa, gostavam muito das goiabinhas, meus netos, tudo, vinha para aqui. E aí, por causa do pó de ferro, que era tão forte, com a quintura do ferro-guza que eles botavam aqui no pé do muro, matou o pezinho de goiaba. A gente lavar uma roupa, botar aqui, não tinha condição não. Tinha que lavar de novo. Tem muitas vezes que a gente tinha que lavar a roupa de novo, porque o pó era muito forte. E aí tudo foi sofrimento pra gente aqui. Eu sofri demais aqui nessa casa. Até quem não está tão perto da siderúrgica sofre com a poluição. Seu José Albino mora em um povoado vizinho e teve que fazer uma obra em casa para diminuir o problema. Aqui é a minha casa, né? Já estou aqui há 25 anos nessa casa. Aqui a gente não conseguiu forrar porque a condição também não deu, e também ficaria muito quente, muito baixo. Mas aqui dentro a gente forrou. A gente forra para evitar, para ver se a poluição cai menos. Principalmente no verão, porque se você deixar sem, cai dentro de casa. Inclusive se você for limpar o forro, no verão a gente limpa o forro, às vezes vai mexer no telhado porque está tendo alguma goteira, vamos mandar limpar. Você tira baldes e baldes de pó. O sofrimento de pessoas como Dona Francisca e seu José Albino levou a Associação dos Moradores de Piquiá a buscar ajuda.
o apoio veio dos missionários combonianos. Missionários católicos que atuam no município de Açailândia desde a década de 90 e que se dedicam à causa socioambiental nas regiões cortadas pela estrada de ferro Carajás. Os missionários combonianos, exatamente quase no momento que a população pedia ajuda, né, aos missionários, criou uma entidade, né, uma rede que se chama Justiça nos Trilhos. Então, através dessa Justiça nos Trilhos, esta rede, os missionários combonianos colocaram à disposição da população, do bairro, né, da associação, advogados, assessorias, então um acompanhamento que os missionários poderiam dar a esta população tão sofrida, né? Esse projeto não tem patrimônio jurídico, fica bem claro para vocês. Com a orientação dos missionários, a Associação de Moradores decidiu recorrer à Justiça. E, através de um pedido da Defensoria Pública, a Universidade Federal do Maranhão realizou um estudo sobre a poluição em Piquiá de Baixo. As reuniões, a vista geral do Piquiá de Baixo, com as empresas à distância, né? Nossos órgãos, tanto Defensoria Pública quanto o Ministério Público, eles se ressentem de uma perícia técnica, de um corpo técnico para realizar as perícias que nós precisamos para embasar nossas ações. Então, a parceria com a universidade foi fundamental para fornecer, né, esse laudo, para que nós tivéssemos conhecimento de quais são os gravames de saúde que a atividade poluidora tem causado naquela população. Esse material foi coletado do interior da casa das pessoas, do forro das casas e dos móveis. O que nos motivou a coletá-lo foram as queixas frequentes dos moradores de que eles são frequentemente expostos a essa substância, que é uma fuligem, né, acinzentada, enegrecida até. Algumas pessoas atribuem, né, o adoecimento, a morte de pessoas na comunidade, a consequência, aos efeitos de material como esse aqui. Isso a comunidade faz essa relação. Então nós ouvimos depoimentos assim, olha, meu marido morreu com um problema respiratório, um problema no pulmão. E o médico que o atendeu nos disse que ele estava com o pulmão cheio de uma substância semelhante a essa. Mas isso assim, relato de uma pessoa da comunidade. Então a comunidade começou a se movimentar. Através da Associação Comunitária dos Moradores, fizeram um primeiro levantamento, que foi justamente escutar essas famílias para saber o que elas queriam. E as famílias disseram, nós queremos sair daqui. A partir daí, as famílias começaram a ser orientadas pelo Centro de Defesa e os padres combonianos e começaram a entrar num processo de luta para buscar a forma de ter essa casa, de morar em um local digno, que aquele local ali não é um local digno. A saída para os moradores de Piquiá está a poucos quilômetros de onde eles moram hoje. As famílias serão reassentadas nesta área, através de um processo que envolve a Prefeitura de Açailândia, a Justiça e as indústrias de Piquiá. O projeto do novo bairro, que vai se chamar Piquiá da Conquista, já está pronto. Mas enquanto o novo bairro não vira realidade e a comunidade continua exposta à poluição das indústrias, um grupo de jovens moradores decidiu estudar os impactos da atividade industrial em Piquiá de Baixo. Com o apoio da Justiça nos Trilhos e da Fundação Oswaldo Cruz, eles começaram a desenvolver um processo de vigilância popular em saúde. Em fevereiro de 2017, eles participaram de uma capacitação na Fiocruz, no Rio de Janeiro, para aprender como é o monitoramento para medir a poluição do ar. De volta a Piquiá, eles colocaram em prática o que aprenderam. A cada semana, os jovens fazem 3 medições. Cada ciclo de monitoramento tem duração específica. Aí vai ficar durante 8 horas aqui e aí depois a gente vem buscar quando completar as 8 horas.
Esse aparelho mede o material particulado. Aí então a gente escolhe a casa, vai lá, liga o aparelho e quando terminar o final das 8 horas a gente vai e recolhe o resultado das medições. O objetivo do monitoramento é gerar dados para serem confrontados com as informações fornecidas pelas indústrias e assim identificar se elas estão cumprindo a legislação que estabelece índices máximos para a emissão de partículas no ar. A gente está fazendo isso que é para a gente mostrar para eles que eles estão errados e que eles devem agir de acordo com a lei. Esse equipamento tem essa capacidade, essa sensibilidade de detectar, de monitorar o ar, avaliando a presença desse material particulado, que a gente chama de MP2,5, e quantifica. A partir do momento que você quantifica, você tem como analisar. Ou seja, eu quantifico o quanto que desse material particulado está presente no ar que é respirado por eu, por você, pela população que está no entorno da indústria siderúrgica. E a partir da quantificação desse material particulado 2,5, eu posso verificar se ele está acima ou abaixo de um nível recomendado. Nós optamos por utilizar o nível recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Durante a visita ao Rio de Janeiro para aprender sobre monitoramento, os jovens de Piquiá de Baixo tiveram a oportunidade de conhecer moradores de uma outra comunidade onde a ação da indústria também oferece riscos à saúde. Você vai conhecer que comunidade é essa daqui a pouco, logo depois do intervalo. O canal Saúde na Estrada volta já. Rio de Janeiro, fevereiro de 2017. Jovens de Piquiá de Baixo participam de uma oficina de monitoramento da poluição do ar realizada na Fiocruz. Durante a visita ao Rio, eles conhecem outras pessoas que vivenciam uma realidade parecida com a deles. São os moradores do bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma vez que a gente vai fazer uma vigilância em saúde e ambiente, é importante salientar isso, eles precisam ter algumas informações. Então, essas oficinas foram exatamente para que essas informações, esse conhecimento científico da academia chegue à população e capacite-os a atuar nessa vigilância. De que forma? Através de apresentações, discussão dos equipamentos que vão ser utilizados, as metodologias adotadas, para que o que seja feito tenha um valor científico também. Banhado pela Baía de Sepetiba, Santa Cruz era um bairro com natureza muito preservada. Boa parte dos moradores viviam da pesca no mar. Eu tinha uma rede com 10 metros de altura e que dava lance na tainha, entendeu? E os cardumes, hoje não tem cardume mais entrando aqui. Quando ele entra, já entra espalhado, tá entendendo? Antigamente você olhava assim, é a coisa mais bonita que tem. Seu Oséias recupera as redes antigas na esperança de um dia poder voltar a pescar na Baía de Sepetiba. A pesca na região se tornou inviável depois da instalação de uma grande indústria siderúrgica. Outra atividade também prejudicada foi a agricultura. Seu Jaci era pescador, mas com a pesca em queda, decidiu cultivar legumes. O
que também não está dando muito certo. Ela queima o fruto, né? Se for uma bananeira, um mamão, um quiabo, um jiló, ela queima, ela sapeca ele todinho, que ele vai secando, quando leva aquela sapeca, ele vai secando no pé e contém um bicho por dentro, principalmente o quiabo. Perdemos praticamente tudo que nós tínhamos, né? Uma terra boa de plantar, está aí cheia de poluição, que a empresa joga em cima da gente, em cima da plantação. E nem mesmo em casa os moradores estão livres da poluição. Todo dia cai o pó aqui. Fininho, que agora é fino. Eu venho sofrendo com essa enfermidade desde 2010. Primeiro começou com alergia, depois com sinusite, atacou minha visão e agora minha audição. Antes de ser implantada aqui, ela não existia esse problema, a gente via normalmente aqui. Começou ela a funcionar o alto forno, começou a expelir os pó de aço lá, e no começo foi até pior ainda, porque a gente não podia meter a roupa da corda. As árvores estão morrendo, né? A gente vê as árvores secando, estão todas as árvores doentes. Meu choro é um desabafo, E eles fazem muito pouco caso da gente. Assim como em Piquiá, no Maranhão, os moradores de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, decidiram se juntar para lutar contra os impactos da atividade siderúrgica. Para isso, eles contam com a ajuda do Instituto Pax. O Pax é uma organização da sociedade civil que já tem 30 anos de atuação e que começa com uma missão de discutir o modelo de desenvolvimento do brasileiro, né? Do Cone Sul e em especial do Brasil. Através desse trabalho a gente vem produzindo informação crítica sobre os rumos do desenvolvimento, procurando fazer um pouco a discussão da economia política do desenvolvimento, ou seja, quem se beneficia e quem arca com os custos dos projetos de desenvolvimento no nosso país. É dessa forma que a gente chega na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, que tem recebido ao longo dos últimos anos grandes volumes de investimentos privados e que produz sensivelmente resultados no território que aprofundam as desigualdades do nosso país em vez de resolvê-las. Os danos causados à saúde dos moradores já foram avaliados na Fiocruz, no ambulatório do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, o CEST. Como aqui é um lugar que atende populações expostas ambientalmente e ocupacionalmente, chegou até nós a demanda desses moradores e a partir daí então estabelecemos um fluxo e aí passou a ser um fluxo oficial dos moradores com a Fiocruz. Então o atendimento que a gente fez à época mostrou algumas alterações orgânicas e funcionais nessas pessoas, mas ainda não dava para dizer, ou pelo menos fazer uma relação de causa e efeito. Os próprios moradores trouxeram os materiais que eles recolhiam nas casas, fruto dessa exposição, dessa poeira amarela que caía nas casas. Uma análise preliminar mostrou que havia uma poeira com alto teor de metais. É claro que isso chama atenção. Imediatamente nós alertamos as autoridades constituídas à época, a partir de um relatório e informando que era necessária uma investigação e uma análise mais detalhada daquele material, que aquilo poderia estar causando danos à saúde dos moradores naquele momento. Depois da oficina realizada na Fiocruz em fevereiro, o monitoramento da poluição do ar por material particulado também passou a ser feito em Santa Cruz por uma equipe de jovens da comunidade. A casa da Dona Sueli é um dos pontos de monitoramento. E por ser um local próximo à siderúrgica, cerca de 2 quilômetros de distância, o índice de poluição é muito alto.
Assim que a gente ligou o aparelho, a gente percebeu um elevado nível de particulado presente no ar. Além de reunir dados para serem comparados às informações que a siderúrgica fornece aos órgãos de fiscalização e coibir o desrespeito à legislação, o monitoramento em Santa Cruz também tem o objetivo de embasar ações de indenização, movidas por moradores. A gente pensa agora em ser um instrumento que possa dar força aos processos jurídicos que tem já correndo na justiça, contra moradores, pescadores. Muita gente da região, eles têm ações contra a siderúrgica. Então isso seria como uma prova de que aqui está errado, de que tem alguma coisa errada. Quando você faz um projeto de vigilância popular em saúde e ambiente com jovens, a ciência está ali em loco, a ciência está ali discutindo com o jovem, ou seja, uma pessoa no início da sua vida pensando ainda em ciência, no que pode mudar no mundo à sua volta. Com a idade, às vezes, a gente perde um pouco desse vigor, né, da mudança. Então, esses jovens, eles vão ser multiplicadores, isso é fato, daquele conhecimento científico que chegou até eles, da importância daquele conhecimento para mudar a realidade socioeconômica, socioambiental, sociopolítica que eles estão envolvidas. Todos os dados coletados, tanto em Santa Cruz como em Piquiá de Baixo, serão discutidos em um novo encontro entre os jovens das duas comunidades, representantes do PAX, da Justiça nos Trilhos e da Fiocruz. A ideia é aumentar a vigilância popular nas comunidades. Essa etapa de coleta de dados, né, de monitoramento ambiental, foi o que a gente pode chamar de um projeto piloto, né? Projeto no sentido de que essa ação ela se desdobra em várias outras. Ela envolve pesquisa científica, ela envolve capacitação técnica, ela envolve vigilância. Então, o objetivo é que se torne um projeto maior, envolvendo outros pesquisadores da instituição com conhecimento na área de saúde e ambiente, que possam cada vez mais acrescentar, agregar conhecimento científico a esse grupo. Eu acho que a parte importante desse trabalho, vigilância popular. A gente está trabalhando com a população local, ou seja, eu não sou um técnico que está dentro do laboratório, que tem um conhecimento científico e vou executar aquilo. Eu sou um técnico que tem um conhecimento científico, que vou compartilhar esse conhecimento com uma equipe de jovens que estão interessadas em compreender o que é ciência, interessadas em compreender o que é saúde e ambiente e, principalmente, são jovens interessados em mudar a realidade deles em todos os aspectos. Então, fazer um trabalho com essa população, com essa juventude, é extremamente benéfico para uma instituição como a nossa. Você renova o gás, né, científico que a gente precisa para trabalhar ali no dia a dia. Mais do que permitir o monitoramento da poluição causada pelas indústrias, a vigilância popular em saúde no Maranhão e no Rio de Janeiro empodera as comunidades na luta por direitos e estimula os jovens a exercerem sua cidadania.